Carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 36. Vou pedir aos irmãos para que se coloquem de pé e assim possamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Carta aos Romanos, capítulo 11, apenas o verso 36. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos 11, verso 36. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Até aí, meus queridos. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Vamos orar ao nosso Senhor. Deus amado, aplica esta palavra à vida da tua igreja, Senhor, nessa noite. Que o Senhor possa, meu Pai, ser glorificado na vida do teu povo. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É a petição que te fazemos. Espírito Santo, que o Senhor, pela tua graça, majestade, aplique a vida da igreja, de cada um aqui presente, a tua palavra, Senhor, que é o alimento, que é, meu Deus, que gera vida em Cristo Jesus. Assim oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Somente a Deus pertence toda a glória, meus irmãos. Ao Senhor é devido todo louvor. Somente Deus é digno, porque Ele é o autor da vida. Porque dele, e por meio dele, e para Ele, são todas as coisas. A conclusão disso é: a Ele, pois, a glória eternamente. Tem uma frase no latim que é soli Deo gloria, que em português significa somente a Deus toda glória. E essa foi uma doutrina, ou um dos pilares da reforma protestante lá no século XVII. E é uma doutrina bíblica, meus amados irmãos, que afirma que a salvação ela vem unicamente de Deus. Ninguém pode se salvar sozinho. Por isso Jesus veio. Isso é o Evangelho. Ninguém pode salvar-se por si só. É por isso que Jesus veio. Isso nos mostra que, como cristãos, nós devemos viver para a glória de Deus. E esse, meus amados irmãos, é o objetivo da nossa vida. É o que dá razão à nossa vida. Não é vivermos para nós mesmos, mas vivermos para o Senhor. O Senhor deve ser, meus amados irmãos, o motivo da nossa vida, da nossa existência. É para Ele que vivemos. É sob sua autoridade, é conforme o seu querer. Esse é o objetivo da salvação dos que creem, dos que foram tragos de volta para a vida por Jesus. E o que esse verso lido afirma é que a Deus seja dada toda glória. Por quê? Porque Ele é o autor da salvação. Ele é o autor não apenas da vida, mas da salvação de todos os que creem. O objetivo da criação do ser humano, meus irmãos, é a glória de Deus. A nossa vida só vai ter razão, sentido, se ela for vivida de tal forma que Deus seja glorificado nela. Como que uma vida glorifica a Deus? É o que nós vamos ver no decorrer deste sermão. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém?
Irmãos, o texto está falando do Senhor, do nosso Deus. O Senhor Deus, Ele é a causa primária, ou seja, a causa material de que tudo o que existe se deriva de Deus, ou tem a sua causa em Deus. Então Deus é a causa primária, ou seja, meus amados irmãos, é dele que originou a vida. Segundo, o Senhor Deus é a causa formal. Nele começa o plano inteiro do universo. O Senhor Deus é a causa eficiente, ou seja, através dele todas as coisas foram produzidas. E não apenas isso, elas são colocadas em ordem. Isso é graça de Deus. Por fim, o Senhor Deus é também a causa final. Todas as coisas se dirigem para Ele a fim de terem nele cumprimento e realização, porque a Ele pertencem todas as coisas. Irmãos, esse verso está falando que a Deus pertence toda a glória, todo louvor, toda adoração. A nada e nem a ninguém mais. Somente ao Senhor. Ele é a causa primária, nele se origina tudo. Ele é a causa eficiente, é Ele que mantém as coisas em ordem, o universo, as galáxias, os planetas, o Sol, que todo dia nasce, se põe, ou, na verdade, o movimento de rotação da Terra. É Deus que faz isso acontecer. É Ele que mantém a ordem, que não permite o caos. Deus também é a causa final. Isso significa que todas as coisas se dirigem para Ele, a fim de terem nele o cumprimento e a realização. Porque dele é todas as coisas. A glória é somente a Deus, irmãos, porque Ele é o autor da vida. Ele é o autor da vida eterna. A vida eterna autêntica, que por conseguinte é a participação na vida divina, conforme essa vida se encontra nos filhos de Deus, que foi dada a nós por Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, a vida eterna não diz respeito apenas ao tempo, à eternidade, mas sim a ser participante da natureza divina, ou seja, é o tipo de vida plena que o Senhor Deus tem para os seus filhos. Quando falamos em vida eterna, não diz respeito apenas ao fator tempo, mas a qualidade desse tempo. Quem é que quer viver eternamente doente ou eternamente sofrendo? Ninguém, mas é eterno. Agora, viver eternamente diante de Deus de amor, de justiça, de paz, de verdade, daquele que dá a um motivo, a razão de sermos, de existirmos. Quem não quer? A vida plena que o Senhor tem. Então a eternidade é uma parte dessa vida, mas a plenitude dessa vida é a outra parte. Viveremos para a glória de Deus. É dessa vida, meus amados irmãos, que o Senhor é eterno, é o autor, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. E aqui nós temos uma alusão ao Deus triuno, a Santa Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, porque dele, ou seja, indica Deus como Pai, aquele que é a fonte originária de toda a vida, humana, animal, tudo aquilo que tem vida é dado pelo Senhor. Desde uma pessoa como eu e você, até um pequeno inseto, um mosquito que está voando ali, tudo isso é dado por Deus. Então Ele é a fonte originária de tudo, porque dele e por meio dele indica o Espírito Santo como a causa eficaz de toda a vida espiritual. Nós só temos vida porque o Espírito Santo habita em nós. Então o Espírito Santo é por meio dele, meus amados irmãos, que nós temos vida, porque um dia o Santo Espírito foi enviado para habitar para sempre naqueles que pertencem ao Senhor.
Porque dele, Deus Pai, e por meio dele, Deus Espírito Santo, e para ele, Jesus Cristo, ou seja, o Filho de Deus, o grande alvo de toda a vida espiritual. Então aqui nós temos uma indicação da Santíssima Trindade, porque dele, Deus Pai, e por meio dele, Deus Espírito Santo, e para ele, Deus Filho, Jesus Cristo, são todas as coisas. E a parte final do verso vai dizer: a ele, pois, a glória eternamente. Amém? Meus irmãos, a Deus somente pertence toda a glória. O Senhor Deus aqui é destacado como a origem, o meio e o alvo de toda a vida, o que o torna devidamente merecedor de toda glória, de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. Pertence ao Senhor, pertence ao nosso Deus. A Ele pertence todo louvor, toda glória. Por conseguinte, meus amados irmãos, aqueles que o ignoram, que não o servem, que não creem, e muitos que blasfemam o seu santo nome, estão incorrendo em gigantesca rebeldia. O homem e a mulher foram criados para o louvor da glória de Deus. Eu, você, cada um de nós, fomos criados para a glória de Deus. É verdade que a glória de Deus, ela transcende o nosso entendimento. Mas o Deus a quem ou de quem pertence toda a glória pode ser percebido, meus amados irmãos, pela sua manifestação, inclusive na criação. E isso é graça de Deus. Terra, céus e mar declaram que é um Deus, apontam para alguém soberano, divino, que criou, que sustenta todas as coisas, e que todas elas culminarão nele, para a glória dele. E esse Deus é mais ainda revelado na sua palavra. Irmãos, a glória de Deus enche a natureza e é revelada nela e por meio dela a qualquer ser humano. E nas Escrituras nós temos a revelação especial do Senhor Deus ao seu povo, ao povo que lê a Escritura, ao povo que dirige sua vida, ao povo que conduz a sua vida conforme os valores dela, não conforme os valores da cultura, do nosso tempo, a modinha da época. Não. O que tem que conduzir a vida de quem vive para a glória de Deus é a palavra dele. Por quê? Porque os tempos mudam, as culturas mudam, a própria ciência muda, mas a palavra de Deus permanece, continua. Céus e terra passarão, afirmou nosso Senhor Jesus, mas as minhas palavras não hão de passar. Irmãos, nas Escrituras nós temos a revelação especial do Senhor para o seu povo, que lê a sua palavra, que busca colocá-la na prática diária, na vida cristã. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém? Deus, meus amados irmãos, não divide sua glória com ninguém, com nada. A adoração, a veneração a qualquer imagem de escultura, ou mesmo um ídolo na mente ou no coração, são condenáveis, são pecaminosos. É a Deus que é devida toda honra e toda glória. Nós, seres humanos, ninguém, nem Tiago, nem João, nem Pedro, nem Paulo, nem Maria, nem Joana, nem Esther, nem quem você queira imaginar é digno de adoração ou de veneração. A palavra de Deus não ensina isso. Isso é tradição de homens.
O que a palavra nos ensina é que para Ele, porque dele, por meio dele, para Ele são todas as coisas. Então a Ele, ao nosso Deus, seja toda a glória eternamente, como nos diz a palavra do Senhor. Então, meus amados, o orgulho humano é uma ofensa gravíssima ao nosso Deus. A ênfase desse verso 36 que nós lemos, bem mais um contexto maior que o cerca, capítulo 11, afirma que Deus, meus irmãos, com justa razão, reivindica para si toda a glória, toda a autoridade absoluta, e que nada além de sua glória deve ser buscado na natureza humana e no mundo inteiro. Nada. Não devemos buscar a nossa glória, mas a de Deus. Como a carta aos Gálatas nos ensina, se você vai se glorificar, se gloriar, glorie-se no Cristo crucificado e ressurreto. Meus amados irmãos, o contexto aqui do capítulo 11, a ênfase aqui desse contexto é afirmar que Deus, com justa razão, reivindica para si toda a glória, toda a autoridade, e que nada além da glória dele deve ser buscada por nós. Assim, meus amados irmãos, são totalmente absurdos, irracionais e insanos qualquer conceito que seja idealizado com o fim de não glorificar a Deus, que difama a glória divina. Qualquer conceito, qualquer busca, qualquer veneração, qualquer adoração que não seja a Deus, ela é irracional, insana, absurda. Porque o único digno, nos diz a palavra do Senhor, a Ele, pois, toda a glória. A Ele, pois, a glória eternamente. O nosso Deus é o único digno. Não há outro, meus irmãos. Somente o Senhor. É a Ele a quem devemos exaltar. É a Ele a quem devemos adorar. E somente vivendo, meus queridos irmãos, para a glória de Deus, seremos verdadeiramente cristãos no sentido real da palavra. Viveremos felizes, ainda que aqui não seja a nossa moradia final, mas viveremos a plena vida que o Senhor conquistou para nós, somente no Senhor nosso Deus. Mas o que significa viver para a glória de Deus? Como ter uma vida, meus amados irmãos, que glorifica verdadeiramente ao Senhor? Irmãos, uma vida que glorifica a Deus é uma vida guiada pelo Espírito Santo. É viver no Espírito, é andar no Espírito. O que significa isso? Uma vida onde há a produção do fruto do Espírito. O que o Espírito Santo produz no povo de Deus? Amor, alegria, paz, benignidade, perseverança, domínio próprio, longanimidade, justiça. É o que o Espírito produz nos crentes. O Espírito Santo não vai, irmãos, nos conduzir a fazer algo onde Deus não seja glorificado. Quando o mundo olhar para a igreja e ver isso na vida da igreja, Deus será glorificado. É isso que significa viver para a glória de Deus. Andar no Espírito, viver no Espírito, ser guiado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo vai sempre nos levar a ter essa vida que reflete a Jesus Cristo, que aponta para o nosso modelo, o nosso padrão, que é Jesus. Somente assim, irmãos, a nossa vida vai ter real sentido. Sabe por que a nossa felicidade depende da glória de Deus?
Porque nossa dignidade e satisfação dependem de vivermos sem a insensatez, sem os vícios e sem a destruição causados pelo pecado. É por isso, somente pela graça do Senhor, irmãos, quando obedecemos a sua vontade, conforme revelado a nós nas Escrituras, é que poderemos andar aceitáveis na presença do Senhor, desfrutarmos dos benefícios de suas promessas. Nós somos cidadãos dos céus, mas isso já traz alguma consequência aqui e agora, no nosso estilo de vida, na maneira como vivemos, nas nossas atitudes. Elas refletem o Evangelho, a vida, o caráter de Jesus Cristo. Em Jesus, nós temos alguém que viveu total e plenamente para a glória de Deus. Tudo que nosso Senhor Jesus fez, irmãos, foi para a glória de Deus. Ele é o alvo, Ele é o modelo para nós, que possamos ser imitadores de nosso Senhor Jesus. E concluindo, meus amados irmãos, somente a Deus toda glória. A reforma protestante levantou esse ensino bíblico que havia sido deixado de lado. Essa doutrina que ia e que vai contra a tradição católica de adoração de imagens de escultura. O que a palavra do Senhor nos ensina é que somente a Deus deve ser dada todo louvor, toda honra e toda glória. É que o Senhor não divide a glória dele com nada e com ninguém. Segundo, meus amados irmãos, o nosso Deus é o autor da vida, é quem sustenta a vida, é quem um dia também dará a conclusão dos nossos dias desse mundo. Então se inicia, se origina em Deus. A vida é mantida por Deus e ela voltará para Deus. O nosso Deus é a causa inicial, o nosso Deus sustenta e o nosso Deus é a causa final da vida. A vida humana, meus irmãos, só tem razão de existir se ela for vivida para a glória de Deus. O resto é engano. A especialidade de Satanás, meus irmãos, é a mentira. A palavra do Senhor nos diz que ele é o pai da mentira. E quantos têm sido enganados, achando que a felicidade, achando que o sentido da vida se encontra nas coisas desse mundo? Ledo engano. Somente em Jesus temos motivo, razão para continuar. Oh, meus irmãos, se nós formos olhar para as pessoas, se formos olhar para o mundo, se formos olhar para as circunstâncias que nos cercam, nós não iríamos nem servir a Deus. Nós não tínhamos razão para estar aqui. O que nos move, o que nos dá força para continuar é o Senhor. Se o Senhor não se mover, se o Senhor não nos ajudar, irmãos, nós não temos para onde ir, nós não temos o que fazer. É o Senhor quem nos dá a força, o vigor para ir adiante, para ir avante. Então, a vida humana, meus queridos, só tem razão de existir, de ser, se ela for vivida para a glória daquele que é o seu autor, do nosso Deus. Isso significa não vivermos mais para nós mesmos, mas para o Senhor Deus. Quanto maior, meus amados irmãos, for a nossa satisfação em Deus, mais Ele será glorificado em nós. Nós estamos satisfeitos em Deus? O que nos traz à igreja? O que nos faz sair da nossa casa, do nosso conforto e vir ao templo? Se não for o Senhor, irmãos, não vai valer a pena estar aqui. É melhor ficarmos em casa. Mas se viemos à igreja porque amamos a Deus, porque queremos adorar, não viemos aqui buscar nada, atrás de nada, pelo contrário, nós viemos prestar culto, nós viemos adorar o autor da vida,
porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então a ele toda glória. É isso que nós viríamos fazer. Quanto maior a nossa satisfação em Deus, mais ele será glorificado em nós. E essa satisfação não depende das circunstâncias deste mundo. Meus irmãos, não nos esqueçamos de que fomos chamados para sermos servos no reino do Senhor, e de que toda a abrangência de nossa vida está ao serviço do Senhor. Jeremias 9, 23 e 24 diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Ou seja, queridos, Deus quer que nos gloriemos em conhecê-lo. Como que conhecemos a Deus? Quem é o caminho para Deus? Jesus. Ou seja, meus amados irmãos, glorie-se no Cristo crucificado, ressurreto. É Ele quem nos ensina sobre o Pai. Por fim, meus irmãos, a finalidade principal, primordial da vida humana, não é a busca de realizações pessoais, não é a saúde física, não é a prosperidade, não é a felicidade, nem mesmo a salvação, mas a glória de Deus na manifestação de todos os seus atributos. Quando fomos salvos, Deus foi glorificado. Um dia alguém pregou o Evangelho para nós. Um dia alguém lançou o convite: vamos à igreja ouvir a palavra. E um dia a palavra de Deus proclamada caiu na boa terra. E nisso Deus é glorificado. A principal missão da igreja não é pregar o Evangelho, é viver para a glória de Deus. E isso significa pregar o Evangelho. Isso significa vidas convertidas, restauradas, salvas. Mas a missão primeira da igreja é glorificar a Deus com sua vida, também com as palavras, mas primeiramente com a sua vida. Que o Senhor, irmãos, nos ajude a ter esse tipo de vida, a vivermos, a andarmos, a sermos guiados pelo seu Espírito, porque assim Deus estará sendo glorificado nas nossas vidas. Vamos nos pôr de pé, meus amados irmãos, vamos orar ao Senhor. Logo após estaremos dando os avisos. Vamos orar, encerrando assim a palavra de Deus que foi proclamada nessa noite. Deus santo e eterno, adoramos o teu nome nessa noite. Sabemos, meu Pai, que a vida cristã não é fácil nesse mundo, mas independente de qualquer coisa, que vivamos para a glória do Senhor, que sejamos, ó Deus, uma igreja guiada pelo Espírito Santo, uma igreja que anda no Espírito, uma igreja que vive no Espírito Santo. Ó Santo Espírito, produz no teu povo o teu fruto, que o Senhor seja glorificado em nossas vidas, como povo eleito do Senhor. Que as nossas atitudes, elas possam ser cada vez mais moldadas àquilo que o Senhor quer que façamos. É o que te pedimos nessa noite, Senhor. Aceita a adoração do teu povo a ti nessa noite. Senhor, aplica ao coração de cada um que nos ouve a tua palavra, Senhor. Que o fruto possa vir a existir, e que o Senhor seja glorificado nisso, que vivamos como igreja para a glória do Senhor, no nome de Jesus Cristo, assim oramos e agradecemos. Amém e amém, Jesus. Amém.